Olá! No Reportagens Especiais de hoje vamos mostrar uma iniciativa do Ministério Público do Ceará que tem contribuído para evitar que conflitos acabem no judiciário. É através da mediação comunitária que problemas que fatalmente iriam para a judicialização são resolvidos rapidamente e de forma pacífica, com o auxílio dos mediadores. Conciliar, apaziguar, pacificar, chegar a um acordo. Muitas vezes, resolver um conflito, uma desavença ou um desentendimento parece difícil. Em algumas situações, a falta de diálogo torna algo simples em um problema que pode se arrastar por muito tempo. Foi o caso do César Nascimento. Há quase 2 anos, ele e a ex-companheira dele não conseguiam entrar em um acordo sobre o pagamento da pensão alimentícia das filhas. A gente não tinha diálogo porque sempre tinha discussão, do lado pessoal contra as nossas filhas. E como a gente não tinha nenhum diálogo, nada para conversar um com o outro, a gente não tinha como negociar essa parte da pensão. Faz quanto tempo isso aí? 1 ano e meio, faz 2 anos agora. O caso só foi resolvido quando ele conheceu a mediação. Essa técnica de solução de conflitos busca a pacificação social, fortalecendo os vínculos entre a comunidade, desenvolvendo assim uma cultura de paz. Aqui no Ceará, os núcleos de mediação comunitária oferecem espaços adequados para cidadãos que estão em conflito possam resolver suas desavenças com o auxílio de um mediador. A ideia é que as pessoas busquem resolver de forma amigável o conflito em questão, formalizando um acordo sem a necessidade de processos e sentenças judiciais. Se eu fosse fazer isso pela justiça mesmo, ia durar de 6 meses a 1 ano. Aqui, em 2 dias, resolvi tudo. A Cibélia procurou o núcleo de mediação comunitária da Jurema, em Caucaia, para poder receber de forma regular a pensão alimentícia do filho que teve com o ex-marido. A solução veio rapidamente. Cheguei aqui, eu conversei, foi muito rápido, logo foi solucionado. Chamaram ele veio, a gente conversou e estabeleceu o valor, o dia, foi tudo certo. Quando eles têm alguma dificuldade de entendimento entre eles, os vizinhos com o outro, por motivos às vezes tão simples, né? Mas como eles não têm aquele conhecimento do entendimento de se entender entre si, né? Procura o núcleo, que o núcleo aqui tem os mediadores capacitados, né? Para ajudá-los a entender como é que deve resolver seus conflitos. O Ministério Público do Ceará é pioneiro no país na implantação da mediação comunitária. A ideia é promover a pacificação social, o fortalecimento das bases comunitárias e a prevenção e solução de conflitos. O primeiro núcleo de mediação comunitária do Ceará foi implantado há cerca de 20 anos, no bairro Pirambu, em Fortaleza. A ideia era montar um equipamento que possibilitasse o acesso da população a uma forma mais fácil de resolver conflitos. Devido à dificuldade, que as pessoas dos bairros mais distantes têm do acesso à justiça, de encontrar advogado e a defensoria pública, a dificuldade que as pessoas têm de resolver esses conflitos, conflito de vizinhança, conflito de família, porque a pessoa vai na delegacia e a delegacia não quer resolver, aí para levar isso à justiça é muito mais problemático. Então, devido a essas situações, foi-se e o Ministério Público há 20 anos atrás, com a doutora Socorro França, resolveu criar esse primeiro núcleo no Pirambu, para começar a resolver esses pequenos conflitos, Conflito de familiar, conflito de vizinhos, Na mediação é fundamental a figura do mediador. Ele não tem poder sobre as partes, não pode decidir por elas, nem sugerir a solução do conflito, mas facilita a comunicação e ajuda a criar opções para que possam chegar a um acordo que seja consensual e satisfatório para os dois lados.
Na estrutura do programa, cada núcleo possui um supervisor, que é responsável pela parte administrativa e pelo gerenciamento das atividades de mediação. São cerca de 130 mediadores comunitários no total. Pessoas que dedicam parte do seu tempo para ajudar outras pessoas a resolverem problemas. O mediador comunitário desenvolve um trabalho voluntário, sem vínculo empregatício, com base na lei do voluntariado. Muitos deles conhecem a mediação sendo parte interessada de um acordo e acabam se apaixonando pelo serviço. Foi o caso da Tânia Monteiro. Ela chegou ao núcleo de mediação do Antônio Bezerra para resolver um conflito. Ficou tão satisfeita com o resultado que se encantou com a mediação, se engajou no núcleo e até assumiu a função de mediadora. O serviço a inspirou a dar um passo a mais na vida, ingressar no curso de Direito. A boca que pede é a mesma que tem que voltar para agradecer. E eu agradeço a Deus, primeiro, e o programa, porque eu não conhecia o que era o programa. Eu tinha uma pessoa, essa pessoa teve um conflito comigo, ela me ligava, ela me insultava, e eu não queria prejudicá-la, mas eu também queria resolver o meu problema. Aí marquei a mediação, quando foi no dia marcado, dia e hora marcada, eu vim. Quando eu cheguei, ela fez a mediação conosco, né? Foi imparcial, eu conversei, a pessoa também converseu, eu ouvi e eu falei, porque a mediação é ouvir e falar. Pronto, eu já saí daqui muito aliviada, apaixonada por um programa. Em 2014 eu fiz o curso de mediadora e pronto, desde o curso eu estou aqui. E agradeço muito a Deus, porque o programa é lindo, é o acolhimento, a maneira como os mediadores fazem esse trabalho, é um trabalho assim espetacular, relevante. Há 5 anos, a pedagoga Marinalva Freitas também conheceu a mediação quando precisou recorrer ao serviço para resolver um problema. A pessoa para quem ela tinha vendido uma moto não queria fazer a transferência do veículo. O acordo se deu tão rápido que ela resolveu ajudar os outros com o trabalho de mediadora. Quando aconteceu isso, eu fiquei encantada, né, com o método de resolução dos conflitos, que foi uma coisa rápida, e eu fiquei encantada. E quando eu cheguei aqui no núcleo, eu vi um anúncio, um comunicado que ia haver curso, né, de formação de mediador. E logo já me interessei, já me inscrevi para ser mediadora. Mudou minha convivência com a minha família, mudou o meu relacionamento com os meus amigos, porque a gente aprende a conduzir, né? Você leva daqui e coloca em prática. Os mediadores, eles são voluntários, né, que são capacitados, né? Eles fazem um curso que é dado pelo Ministério Público. O Ministério Público capacita e supervisiona esses núcleos, esses mediadores. E são pessoas que se dedicam à comunidade. É muito interessante, quando você visita um núcleo como esse, perceber o nível de engajamento, de como as pessoas valorizam essa chance de que a própria sociedade, sem a interferência do judiciário, resolva os seus problemas. Nos núcleos de mediação comunitária é possível resolver problemas de conflito familiar, conflito de vizinhança, pensão alimentícia, reconhecimento de paternidade, separação consensual, dissolução de união estável, conflito de imóvel, conflito de locação, conflito trabalhista, cobrança de dívida, conflito do consumidor, conflito societário, conflito escolar, difamação, injúria, calúnia, ameaça e apropriação indébita. Aqui no Núcleo de Mediação Comunitária do Antônio Bezerra são realizados, em média, cerca de 150 atendimentos por mês, entre orientações, encaminhamentos, abertura de procedimentos e sessões de mediação. O programa conta ainda com outros 10 postos fixos como esse, em Fortaleza, região metropolitana e também no interior do estado. Na capital, além do bairro Antônio Bezerra, é possível ser atendido nos núcleos localizados nos bairros Pirambu, José Walter, Parangaba e Bom Jardim. Os municípios de Caucaia, Pacatuba e Maracanaú, na região metropolitana, e Sobral e Forquilha também contam com o serviço.
O programa possui ainda um núcleo de mediação itinerante. Um ônibus adaptado leva a mediação às comunidades que mais necessitam das atividades e divulga os serviços do Pronumec. Mesmo com a pandemia, o serviço oferecido nos núcleos de mediação comunitária não parou. Só neste ano foram realizados mais de 3.000 atendimentos à população. Além da rapidez na resolução dos conflitos, o que chama a atenção é o percentual elevado de acordos que dão certo nas mediações. No primeiro semestre deste ano, foram realizados 3.174 atendimentos à população. Foram 1.099 procedimentos abertos, 500 sessões de mediação e 2.075 encaminhamentos. O percentual de resolução das mediações chegou a 71%, ou seja, foram feitos 356 acordos. No ano passado, mesmo com a pandemia, muita gente procurou os serviços dos núcleos, que tiveram que se adaptar com a mediação online para atender a demanda. Em 2020, foram realizados 6.533 atendimentos. Desse total, foram realizadas 1.168 mediações, que alcançaram 917 acordos, por meio de diálogo, um percentual de 84% de resolução. Os principais conflitos que chegaram aos núcleos em 2020 foram de origem familiar, seguidos por pensão alimentícia e dívidas. As maiores demandas foram praticamente as mesmas em 2021. Depois que retornando às atividades, teve realmente essa mudança em relação à questão dos atendimentos, dos conflitos familiares, que aumentaram, por conta dessa convivência, por conta dessa situação que o país, o mundo viveu, Mas é perceptível que, de fato, os conflitos familiares aumentaram bastante. O relatório Justiça em Números de 2021, elaborado pelo Conselho Nacional de Justiça, mostrou que o Brasil tinha cerca de 75 milhões e meio de processos pendentes ao final de dezembro de 2020. Para que o sistema não entre em colapso, muitos tribunais estão investindo em tecnologia, utilizando a inteligência artificial para agilizar o trâmite dos processos. Mesmo assim, a quantidade de causas novas que dão entrada na justiça é tão grande e crescente que a redução da fila de processos que aguardam uma decisão definitiva acaba não produzindo o efeito prático de acabar com a morosidade do judiciário. Como no Brasil ainda não há uma cultura de resolução de impasses de forma extrajudicial, o resultado é um excesso de processos de casos que poderiam ser resolvidos com acordos entre as partes. A partir da constatação que a estrutura é insuficiente para atender a quantidade de processos que tem surgido cada vez maior, a gente tem sentido isso, olha o judiciário de 20 anos e o judiciário de hoje. É uma estrutura muito maior, mas a quantidade de processos, consequentemente, também muito maior. Então, a gente logo intui que por maior que a gente consiga ser, por mais que a gente consiga incrementar essa estrutura, nós não vamos dar conta dessa tarefa. Então, é preciso mudar o quê? O formato, o meio de solução. A gente precisa criar nas pessoas essa cultura, desenvolver esse pensamento e essa certeza de que a solução tem que partir da própria sociedade. A Resolução 125 do CNJ coloca hoje a mediação de conflitos como uma etapa obrigatória no início do processo judicial. É preciso conscientização e que as instituições trabalhem no intuito de que, em toda causa, a primeira opção seja procurar o acordo. Você imagina que nós do Poder Judiciário somos obrigados a julgar determinadas causas em que uma parte contende com a outra. Então, cada um tem os seus argumentos, os seus supostos direitos, E vem um árbitro, que é o juiz, e decide conforme o ordenamento jurídico, conforme a jurisprudência, conforme o que existe no ordenamento jurídico brasileiro. Nem sempre essa decisão que é escolhida pelo juiz
ela agrada as partes. Via de regra, não agrada as duas partes. Não agrada muito menos quem perdeu a questão e às vezes não agrada quem ganhou a questão porque não ganhou como queria ganhar. Essa decisão que eu acabei de lhe falar, que é a decisão do Poder Judiciário, é uma decisão vertical, em que as partes estão aqui e vem uma decisão de cima para baixo, que são obrigadas a aceitar. Mas quando você tem uma decisão horizontal, são elas próprias que escolhem a sua solução. Então, via de regra, a solução encontrada pelas partes é a que melhor se adequa para elas. Reduzir os conflitos não significa que eles tenham que ser tratados apenas pelo Poder Judiciário. Se a sociedade por si mesma, através de meios como esse, dos núcleos de mediação comunitária, puder, né, resolver os seus problemas sem judicializá-los, isso é um ganho em termos de pacificação para as comunidades e também, por óbvio, reduz a demanda para que o Poder Judiciário possa se dedicar aos conflitos mais sérios, né, a gastar energia com os casos realmente que exigem uma atuação que não pode ser substituída pela atuação da autocomposição. Estimular a mediação comunitária proporciona à comunidade o exercício efetivo da cidadania participativa, promove a inclusão social, incentiva o trabalho voluntário, a cooperação, fortalece os vínculos comunitários e desenvolve, com isso, uma cultura de paz.